Oi, gente! Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre a história de Davi e Golias. Nós entendemos que Davi, ele foi utilizado por Deus para ele eliminar o gigante Golias. E nós temos que entender que a partir do momento que Davi ele escolheu ouvir a voz de Deus, ele foi e entrou na linhagem de Jesus. Os filisteus, eles representavam a maior ameaça para o povo de Israel e com isso eles não tinham paz. Nós vamos ver que depois o filho de Davi, Salomão, ele vai ter paz. Mas vamos voltar para a história. Nós entendemos que cada um estava, por exemplo, num vale, né? Israel estava aqui na montanha e os filisteus estavam do outro lado. E aí tinha um vale no meio. Se um atacasse, o outro ia entrar em desvantagens. Então tava um esperando o outro para poder destruir, porque daí é mais fácil, você concorda? Porque aí ia ter uma vantagem em quem descesse primeiro. Então, Golias ele desce lá para estimular isso. E com isso, eles ficaram 45 dias ali no vale, porque eles estavam esperando a vantagem. Então, Golias, ele desafiou depois de 5 dias quem ia um guerreiro para lutar. Davi foi escolhido não porque ele era melhor de luta, mas sim Deus escolheu porque o coração dele estava voltado para Deus, para procurar o seu refúgio e solução em seu socorro. Deus sabia disso, o Pai sabia disso, que Davi era um guerreiro e ele foi escolhido para subjugar os outros povos. Davi, ele conseguiu destruir todos os povos que ameaçavam Israel. Assim como Davi, ele também derrotou os amalequitas, ele também derrotou as nações pagãs que estavam em volta de Israel. Então o Pai, ele nos ensina que a sabedoria vem dele. E a soberania também ele ensinou a Davi. Por isso Salomão, ele também se tornou rei passivo, porque Davi obedeceu a Deus, a voz de Deus. Salomão construiu o templo porque Davi ele era guerreiro e tinha sangue nas suas mãos. Nós vemos que Davi, Saul, quer dizer, se enfureceu em 1 Samuel 15, por isso que Davi foi constituído rei, porque Saul ele desobedeceu e Davi ele fazia o que Deus queria. Então Davi em Deuteronômio fala que tem que expulsar e matar todas as nações pagãs em volta. E Davi fez isso. E não era para olhar com piedade, mas sim matar. Então por isso existia muita guerra naquele tempo, porque foi uma ordem de Deus. Nós podemos ver que existe uma música para Davi que Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Então nós vimos que Davi ele tinha sangue nas mãos, porque foi inúmeras as batalhas que ele lutou. Nós temos que ver que Davi, ele falhou em muitas áreas. E com isso nós vemos que ele era um ser humano igual nós, que nós falhamos, mas só que ele se arrependia. Nós temos que entender que quando Jesus ele virá, ele também vai vir com essa fúria que nem Davi tinha, porque ele é cordeiro e leão, então ele é paz e justiça. Então, agora vamos falar sobre a batalha. A ponta da lança de Golias pesava 7 libras, sozinho. Golias ele tinha servos para carregar as armaduras, porque de tão pesada que era. Ele era um herói dos filisteus. Só que ele também ele era mais forte, um dos maiores guerreiros. Existe
5 potestades que também reis dos filisteus. Os filisteus, eles tinham isso. Golias, ele era um gigante de uma dessas 5 cidades, e essas cidades, elas oprimiam e os povos que elas adquiriam e também dominavam eles. Porque esses gigantes, eles eram, vamos dizer assim, opressores. E eles destruíam tudo. E Golias, ele oprimia o seu povo e ele vivia numa tirania. Nós temos que lembrar que os filisteus, eles tiveram esses 5 reis. E todos eles eram gigantes e eram opressores. Então Golias, ele descia todos os dias para atormentar o povo de Israel. E Samuel registrou que isso ele fez por 40 dias e 40 noites. E nenhum israelita, ele aceitou esse desafio. Mas esse combate de 1 a 1 era frequente no Antigo Testamento. E Golias, ele queria atacar Saul porque ele pegou as tábuas da aliança que estavam com os filisteus. Então, Davi, filho de Jessé, da tribo de Judá, ele deu um passo à frente. Ele aceitou esse desafio. Imagine um adolescente e um gigante. Ele não ficou com medo porque ele tinha fé, ele sabia onde estava a sua fé e ele sabia que o nosso Pai iria proteger ele. E nós sabemos que Golias, ele foi guerreiro desde a sua juventude, que está lá em 1 Samuel 17:33. Então Davi, ele pegou as pedras e chegou lá. E aí Golias amaldiçoou perguntando se era um cachorro. Então Davi, ele usou uma simbologia de besta, que significa que existia muito demônios na vida dele. Então Davi jurou matar esse gigante naquele dia e cortar a cabeça e alimentar os pássaros com ela, com as carcaças. Então Davi, ele foi lá, escolheu 5 pedras, que está em 1 Samuel 17:40. Se Davi, ele estava na proteção do Todo-Poderoso, ele saberia que uma pedra seria o suficiente. Mas Davi, ele estava preparado para matar os 5 reis dos filisteus que estavam junto com Golias, que era o gigante, contando com ele. Golias e mais 4. Então, ele ia matar os gigantes. Se outros vierem junto, eu já estou aqui preparado. Mas os outros 4 não vieram no auxílio de Golias. Davi, ele escolheu pedras lisas e atirou na direção de Golias. A pedra, ela alcançou como um tiro mesmo e afundou na testa de Golias. E aí Davi, ele pegou a arma de Golias e cortou a cabeça dele. Davi, ele ergueu a cabeça de Golias e nós podemos ver isso em 1 Samuel 17, do 49 ao 51. A funda naquele período era uma escolha sábia e foi formidável, porque nós entendemos que os benjamitas, eles tinham um exército de 26 mil e eles matavam os homens quem atacavam com essa funda. Isso está em Juízes capítulo 20, do 14 ao 17, que eles atiravam uma pedra até no fio do cabelo e não errava. Imagine um fio de cabelo e tuf. Então imagine Davi, ele foi treinando o tempo todo, ele tinha esse tempo. Ainda mais sabendo que o pai estava junto com ele. Então Davi, mais tarde, ele com o seu exército, ele pegou os fundeiros de Benjamim, que está lá em Crônicas, 1 Crônicas capítulo 12.
E nós vimos que não foi só o israelita que usou, os egípcios, os assírios também usaram essa arma. Então a pedra, ela era selecionada com cuidado, ela tinha que ser lisa, ela não podia ser irregular, porque ela poderia causar desequilíbrio. E nós vemos que na Bíblia essa distância podia ser de 180 metros. As pedras, elas eram muito mais danosas do que as flechas naquele período. Os filisteus, eles atemorizaram e entraram em pânico e fugiram, porque eles viram que Golias tinha sido derrotado. Os israelitas, eles foram que nem uma onda, destruindo todos os que fugiram. Caçaram até Gate, que era a cidade dele. Eu quero que você pense como Davi foi obediente à voz de Deus e essa intimidade que ele teve com Deus. Eu só contei a história. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!